Fala galera, aqui é a Sara Atriz e calma, não sai, você está no programa certo. No meu, no seu, no nosso Convite às 19, trazendo a luz. Solta a vinheta, editora. Galera, hoje não é o Marcílio de novo, hein? Acho que ele está perdendo o posto dele, hein? Sou eu que vou apresentar o programa hoje. Depois de muitos e constantes pedidos, eu estou aqui, eu fui promovida, hein, galera? Obrigada. Mas como vocês podem ver, eu estou sendo avaliada, hein? Marcílio tá aqui, ele tá anotando tudo que eu tô falando. E, gente, para mim não ser despedida, por favor, já vai deixando o seu like aqui embaixo e se inscrevendo no canal, hein? Por favor, não quero ser despedida. Então, como é que eu tô me saindo, hein, Marcílio? Sara, você tá aqui, ó, sendo acompanhada de perto com esses olhos bem abertos e com a caneta na mão. Mas até agora você tá indo bem, tá mandando bem. Segue na voz aí, é com você. E como sempre, galera, a gente tem, ó, convidados incríveis aqui. Como vocês já sabem, o Marcílio, né, o nosso apresentador oficial, que aparentemente está perdendo seu posto. Tô brincando. Não anoto isso. Temos essa lindíssima aqui, que é a Haná, e ela faz enfermagem na UNB. Meu sonho. Um dia eu vou chegar lá. Temos também o Eduardo Matos, que é o nosso capitão aqui da polícia. Isso aí, valeu, obrigado, tamo junto. Sejam bem-vindos, vocês estão aqui. E para começar jogando a lenha na fogueira, eu vou contar duas histórias aqui para vocês, de duas mulheres. A primeira se chama Carla. Carla era muito inteligente e desde pequena todos à sua volta falavam: Carla, você tem que estudar bastante, passar no vestibular, ir para a federal e se tornar assim uma pessoa que ganha muito dinheiro, com um emprego muito prestigiado. E não era bem o que ela queria, mas enfim, ela foi, passou na federal para direito, se formou como uma das melhores alunas e abriu seu próprio escritório. Ela tem uma casa incrível hoje, lá no Lago Sul, ó, tá banhada de dinheiro, viaja para o exterior sempre quando ela quer, ela compra tudo que ela precisa, mas a Carla não é tão feliz com o que ela faz, como eu já falei. Sempre quando tem um feriado, a Carla pula de felicidade que ela não vai ter que trabalhar. Todo dia ela levanta assim arrastada para ter que ir para o trabalho dela. Mas enfim, ela tem tudo que ela precisa. A segunda mulher que a gente tem aqui é a Amanda. A Amanda era assim como Carla, muito inteligente e falavam a mesma coisa. É o que acontece. Quando você é inteligente, o pessoal vai falar: ah, você tem que passar na federal, tem que ganhar muito dinheiro. E era assim com a Amanda. Só que ela não gostava de fazer isso, porque ela era apaixonada por tudo que envolvia beleza. Ela fazia penteados nas suas bonecas, nas suas amigas, e ela sempre falava que ela ia abrir o seu próprio salão de beleza. Só que todos falavam que ela tinha que seguir na área de medicina, porque a mãe dela era uma médica muito famosa da sua cidade e, logicamente, ganhava muito dinheiro. Só que não era isso que a Amanda queria. Então, ela foi e começou a trabalhar em um salão da sua cidade. Ela está aí lutando para conseguir o seu sonho de abrir o seu próprio salão. Mas enquanto ela não consegue, ela está passando por algumas dificuldades na vida dela, não tem aquele luxo que a Carla tem, mas ela é feliz, ela ama o que ela faz, e até nos momentos onde ela está livre do trabalho, ela busca ir atrás de fazer o que ela ama. Então eu vou deixar um desafio aqui para você que está nos assistindo. Comenta aqui embaixo nos comentários quem você gostaria de ser. A Carla, que está banhando no dinheiro, ou a Amanda, que passa por algumas dificuldades, mas que ama o que ela faz. Vai. Pode comentar, vou esperar. Comentou? Muito bem. Então, galera, o tema de hoje é... Nossa, que... O tema tá no título, né? Vocês já viram. Então, sim, é essa pergunta que todos os jovens e adolescentes fazem quando tá ali, ó, saindo do ensino médio. Qual é a minha vocação? O que eu sei fazer? O que eu sou bom? Acho que todo mundo já passou por essa situação de parar aí e falar: catapimpas, o que eu sei fazer? Então, galera, nós vamos ter o Tony Stark para você, Peter Parker. Por que tá fazendo isso?
Qual é a sua motivação que te faz levantar da cama de manhã? Vamos te instruir aqui, hein, galera? Você entendeu a referência? Então, para a gente começar esse bate-papo, eu vou chamar para voz aqui Eduardo Matos. Diz aí, o que você acha que é vocação? Qual é o conceito de vocação para você? O conceito de vocação para mim, cara, é trabalhar com algo, conseguir transformar, se envolver com ele de tal sorte, de tal forma assim, que você consegue imprimir no seu trabalho a sua característica, você se envolver com ele de tal forma que o seu trabalho tem você incluído, entendeu? Quando você consegue fazer isso no trabalho, quando você consegue se comprometer a esse ponto, eu acho que você encontrou o prazer dentro do ambiente onde você é competente. Eu acho que é isso. Eduardo, fala um pouquinho da sua história com o seu emprego, o que você faz para viver aí, como você se sente sobre isso? Cara, minha história é o seguinte, eu sou capitão da Polícia Militar, hoje em dia eu trabalho com o governador do Distrito Federal, trabalho na segurança pessoal dele. Eu encontrei isso da seguinte forma, quando eu tinha uns 18 anos, e assim que eu terminei, né, o ensino médio, a minha mãe era muito rigorosa no sentido de eu me motivar assim, a arrumar um emprego, entendeu? Ela não queria de forma nenhuma que eu fosse um estudante sem emprego. Ela já começou a me pilhar mesmo, assim, ó, todo dia, assim, perturbação em alto nível e no nível que eu precisava mesmo para arrumar um emprego, para passar no concurso público. E aí eu comecei a fazer todos os concursos que tinham na minha frente, né? De nível segundo grau, há 22 anos atrás. E num desses cursos que eu passei, num desses concursos, né, que eu fiz, foi a oficial da polícia, eu consegui passar, graças a Deus. Entrei com a ideia daquela de concurseiro mesmo, assim, né, que é fato na nossa cidade, a pressão é o seguinte, você tem um bom trabalho se ele te remunera bem. Então, se ele não paga bem, então ele não é bom, né? Naquela época, a polícia não pagava bem. Eu já entrei assim, pensando, pô, vou fazer isso aqui, vou dar um tempo, vou dar uma estudada e já vou para outro. Bom, e aí o tempo foi passando, eu fui identificando lá algumas coisas que eu gostava, tinha coisas que me davam prazer no meu trabalho, eu consegui imprimir a minha identidade nele, igual eu falei, achei muito legal. O curioso é que depois de 10 anos trabalhando, eu estava passando por um momento difícil no meu trabalho. E aí eu comecei a questionar se realmente era essa a minha vocação, se Deus realmente não queria que eu trabalhasse em outros lugares, se eu estava realmente, no que eu entendo, no centro da vontade de Deus ali, que essa também é a minha busca. E aí eu, intrigado com aquilo, porque eu estava passando mal, estava me sentindo angustiado, eu não sabia se era aquilo realmente, afinal de contas eu entrei no concurso, né? E eu, na época eu fiz vários, eu passei nesse, fiquei, entendeu? Tinha tudo isso na minha cabeça. Apesar de ter coisa lá que eu gostava também. Mas enfim, oprimido pelas dúvidas, oprimido pelo sentimento que eu tinha na época, né? Eu estava me sentindo meio depressivo até. Aí eu resolvi sair fora. Eu sei sinceramente, tipo assim, cara, eu acho que eu vou tentar outras coisas, não sei se é isso que eu quero, o negócio não tá bom e tal. E aí eu tava pensando em abandonar meu trabalho mesmo, assim, na época, para ser mais honesto, tirar uma licença, né? Que eu tenho, assim, a cada 10 anos eu tenho 6 meses de licença, então eu tirar e ia morar fora, tava com essa ideia de sair fora do Brasil, eu achava que também era coisa da correria da nossa cidade, é meio esquisito. E aí comecei a conversar, né, com as pessoas do meu lado, né, com as pessoas que tiravam as dúvidas. Eu aprendi naquela época isso, entendeu? Antes de eu tomar uma grande decisão, eu chego e converso com pais, com pessoas que eu considero bacana para trocar ideia. Eu conversei com elas e elas falaram assim para mim: "Ei, você está muito angustiado mesmo, dá um tempo, vai embora do Brasil, sai fora, faz um curso fora", sei lá, ficava falando essas coisas para mim. E aí o pastor da minha igreja, cara, foi sensacional, que ele entendeu a minha aflição, deu outros exemplos de pessoas que foram para fora do Brasil e voltaram com os mesmos problemas e tal. E ele falou assim, cara, você está precisando de um tempo, cara, de um tempo com Deus. E eu falei assim, puxa, é verdade, é isso mesmo. E eu, na hora, saquei. Bom, resumindo a história, na minha profissão, eu posso tirar 2 anos de licença. Com um detalhe, eu não recebo nada. Você, tipo assim, você tira 2 anos, tudo bem, você pode ir.
Depois de em até 2 anos você tem que voltar e assumir de novo, né, a sua carreira. Mas nesse tempo você não recebe nada, é como se você não existisse, entendeu? Para a instituição. Aí eu tirei. Fui eu e minha esposa, a gente foi para o seminário lá em Viçosa, e o interessante foi isso, porque naquela época, né, na vontade de fazer a vocação, e poxa, e entender o que eu estou fazendo aqui nessa vida, eu falei assim, pô, já vou ter um encontro espiritual assim bacana, já para eu entender qual que é que funciona, né, para que eu estou vivo. Aí, uma das primeiras coisas que eu pensei é que é o seguinte, eu tinha que abandonar, né, a minha vida e viver uma nova vida, como se aquilo que eu tivesse vivido talvez não fosse tão relevante, que eu queria importar mesmo. Era a nova vida que ia vir daqui para frente, que essa era tudo e o resto era o mal necessário, sei lá. Só que aí a primeira coisa que eu aprendi lá no seminário foi que em todo o tempo da minha vida, ela foi útil. Todo o tempo da minha vida, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, todas as experiências que eu passei, foram importantes para me construir, né? Então, não tinha o menor sentido jogar elas no lixo e desconsiderá-las, entendeu? Minha formação, as coisas que eu estudei, enfim. Eu vi isso de várias formas lá no seminário. Bom, tomei essa pancada, então, porque na minha cabeça eu já cheguei lá e falei, não, agora eu não sou mais polícia, não, agora eu vou ser, sei lá, cara, eu vou ser outra coisa. Acreditando que o fato de ter passado no concurso da forma como eu passei, né, escolhendo qualquer um naquele momento, enfim, e entrando pensando em sair, era minha, não era espiritual. Quando terminou o curso, tentei ir para fora do Brasil de diversas formas e fazer outras coisas, e, cara, não consegui. De várias formas, assim, tudo que eu tentei não deu certo. E aí, voltar para Brasília começou a se tornar a única possibilidade que eu tinha. E isso me deixou um pouco angustiado no início, mas logo em seguida aconteceu uma coisa muito bacana. Vale a pena, eu estou falando pra caramba aqui, mas vale a pena contar só essa partezinha aqui. No meio da angústia, né? Falei, pô, saí da minha profissão, achando que eu ia fazer uma coisa completamente diferente e tal, e estou voltando para o mesmo lugar, sabe? Eu fiquei pensando assim, pô, então para que eu saí, né? Vi uns pensamentos desses na minha cabeça e tal. Divinamente, eu fui acolhido, cara, por um sonho, entendeu? Um sonho que se repetiu assim umas 3 noites seguidas, eu vestido de preto o tempo todo. Eu falei, caramba, vestido de preto, pá, trabalhando no BOP. Era um desejo que eu já tive, né, no início da minha carreira, e eu acabei abandonando. E aí eu falei assim, pô, será que é isso mesmo? Será que essa é a orientação? Será que é isso que eu tenho para minha vida e tal? Eu orei, cara, pedi a Deus, a minha esposa e tal. E aí eu sonhei de novo, ó. Sonhei de novo isso. Eu falei, não é possível. Será que Deus agora tá falando comigo? Desse jeito. Pô, acredito em Deus e tal, mas pô, Deus falando comigo assim. Foi sensacional. Foi mais uma vez que Deus tocou em mim. Foi muito legal. Eu falei, pô, então se eu vou pedir aqui para ele, para Deus, para sonhar de novo. Aí sonhei a terceira noite, falei, cara, então beleza. Aí eu voltei, aí enquanto estava no seminário, já no final, depois desse episódio aí extraordinário, eu já comecei a me preparar para voltar e fazer o curso de operações especiais. Eu voltei em 2013, em novembro, dia 1º de janeiro, saiu o edital, convocando todos os policiais que estavam interessados para fazer o curso. Fui para o BOP e tal, e aí eu continuei minha carreira. E aí eu fui percebendo isso que eu falei no início. Fui percebendo que, na medida em que você vai entendendo um pouco mais sobre você, as coisas que você gosta, as coisas que te fazem ser quem você é, cara, e você consegue imprimir isso na sua vida, cara, no trabalho onde você está justamente no lugar onde você deveria, entendeu? Eu precisei sair, passar 2 anos fora para perceber isso. Por que eu estou falando isso? Porque onde você gosta, até no lugar onde que tudo é bom, assim, que é um lugar que você tem tudo, né? Que você se envolve ao ponto de você fazer a diferença naquilo que você faz, uma boa diferença naquilo que você faz, você imprime a sua identidade, seus caras, esse trabalho aqui, ó, cara, o Dudu, isso é coisa do Dudu e tal. Essa coisa de passar essa identidade, produzir, entregar um resultado, muitas vezes melhor do que aquilo que você mesmo esperava, entendeu? Você está justamente no lugar, no centro da vontade de Deus. Essa é a sensação que eu tenho, direto, é pedalar na descida. Mas aí voltando, mesmo nesse local, cara, acontecem coisas horríveis, você se sente mal, você, entendeu? Até nas rosas tem espinho, então se liga, vai ser ruim também, vai ter momentos ruins. É isso.
Nossa, ó, impactada aqui. Muito obrigada aí pelo seu testemunho, né? Eu gosto muito de ouvir quando as pessoas não só dão a parte de fazer isso, mas ela mostra na prática. Ó, eu vivi isso, hein? Eu vivi e deu certo. Então, gente, anota aí o que ele falou, muito importante. Mas eu sei que o Marcílio aí tá se coçando já para fazer pergunta. Então pode vir, Marcílio. Galera, eu pensei que a Sara não ia me chamar. Meu Deus do céu, tá desse lado de cá como convidado da mesa é difícil, viu? Tô aqui doido, o coração batendo aí para fazer uma pergunta, mas Sara, eu quero ser ousado com muita alegria, né? Então, ousadia e alegria é meu nome. Cara, eu quero fazer um comentário que eu não posso deixar de fazer. Antes de fazer a pergunta, que eu quero fazer uma pergunta. Cara, eu amo ouvir as experiências sobre vocação do Eduardo Matos, né? Eu tive diversos trabalhos com ele de campo. Não sou policial militar, beleza, galera? Mas eu sou agente do reino. Então, como agente do reino, né? Como missionário no campo, já tivemos diversas vezes aí na linha de frente, no front, né? Caveira. E já ouvi algumas vezes ele fazendo esse tipo de comentário, né? Sempre desse lado de cá, como ouvinte, me emociona muito, né? Porque parte desse conflito a gente viveu junto, né? Esses conflitos da vocação dele, né? Entre a questão da autoridade militar e o agente do reino, né? Nós vivemos juntos, eu fui confidente, ouvidos para essas demandas dele. Então, sempre quando eu ouço, me emociona, né? Essas histórias. Vamos lá, vamos voltar. Mas eu também quero fazer uma pergunta também. Eu preparei uma pergunta aqui para botar a Hannah. Errou! A Hannah aqui nesse enredo. Hannah, eu quero fazer uma pergunta para você, hein, Hannah? Olha só, eu queria saber de você, essa menina gata, bonita, com esse óculos aí super, mega, ultra power, sensacional. Eu quero saber o que te levou, cara, a você escolher o curso que você escolheu. Muito, muito elogio. Fico com vergonha. Mas então, os meus pais são técnicos de enfermagem, minha tia é enfermeira, e eu sempre gostei da área de saúde. Desde pequenininha, eu sempre achei sensacional a ideia de fazer curativo, de ver parto, essas coisas. Eu sempre gostei bastante. E aí, criança, eu decidi que eu queria fazer medicina. Mal sabia eu que não seria fácil, que não era fácil. E aí eu fui seguindo esse meu plano de fazer medicina, cursei o ensino médio, era uma boa aluna, me destaquei lá no ensino médio e tudo, mas aí chegou o Enem e o PAS, e eu, com todo o meu orgulho, com toda a minha bagagem, as minhas altas notas na escola, peguei as minhas notas do Enem e do PAS e foi um desastre. Eu fui um desastre, não era como eu pensava, realmente eu não tinha condições de passar para medicina. Aí eu falei assim, não, então eu vou fazer cursinho. Aí fiz cursinho, 1 ano e meio de cursinho. E foi muito difícil, foi um período que eu cresci muito, mas foi um período de muito aprendizado para mim. E aí nesse período de cursinho eu comecei a refletir, a pensar, nossa, será que é só medicina que eu posso fazer ou eu posso fazer outro curso? Será que é só isso que combina comigo ou não tem outras possibilidades? E aí eu comecei a pesquisar e a conversar com outras pessoas que faziam enfermagem e outros cursos da saúde também. Cheguei até a pensar em fazer letras, muito aleatório, mas enfim, foi um período assim que eu estava começando a descobrir as minhas habilidades, né? E aí no vestibular de 2018, eu passei para enfermagem. E aí passei e decidi ir. Fui sem expectativa, sem muita expectativa, achando que eu ia só para saber como era e não ia gostar, e aí eu ia trancar o curso, desistir e voltar para estudar para medicina. Porque na real que eu não aguentava mais estudar as mesmas coisas, um bando de tempo lá no cursinho. Para minha surpresa, eu gostei muito de enfermagem. Eu estou indo para o 4º semestre agora, bem no comecinho, mas o que eu já vi e aprendi me fez perceber que eu tenho vocação para a enfermagem, para a área da enfermagem. Tem tudo a ver comigo. A enfermagem é uma profissão que você se dá muito, você se doa bastante. E eu acho que eu tenho essa característica. Então, a questão da vocação é muito de você reconhecer quem você é, conhecer as suas habilidades, conhecer aquilo que você tem facilidade para fazer, para que você assim escolha algo
que você vá bem, que você seja bem-sucedido. Não importa se é um curso mais simples ou um curso mais difícil, mais concorrido, mas se você tem habilidade para aquilo, se você tem inclinação para aquilo, você vai ser bem-sucedido, independente do curso que seja. Então, hoje eu estou lá na UNB fazendo enfermagem, muito feliz. Não pretendo parar, não pretendo trancar de forma alguma. Sobre a medicina, ainda é um sonho, só que assim, um sonho distante e tal. E eu não estou frustrada. Estou na enfermagem, mas não estou frustrada. Mas quem sabe um dia eu continue na medicina, que é mais ou menos a mesma área. Então, eu acho que essa questão da vocação não muda muito para essas duas coisas. E é isso. Fantástico, Haná, fantástico mesmo. Caramba, que experiência sensacional, hein? Rapaz, fui surpreendido aqui. Ô, Sarinha, me responde, você sabia de toda essa experiência da Haná? Olha, Márcio, a gente já se conhece há um tempão já, uns anos aí. E eu conheço boa parte da experiência dela, inclusive ela é um exemplo para minha vida, olha só, que linda. Fofo, gente. Enquanto ela falava, eu fiquei pensando, o que você acha, Marcílio, que leva alguém a escolher algo que não é a vocação dela? Cara, boa pergunta, viu, Sarinha? Boa pergunta mesmo. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Eu e a digníssima Aline Nascimento, a gente faz uns trabalhos nas escolas de palestra e tal, e eu falo também muitas vezes sobre vocação, né? E tenho falado para esses jovens e barra adolescentes, né? Sobre esse assunto, e eu gosto muito da semântica da palavra, né? Vocação. Vocação vem do latim, né? Da palavra vox. E vox, olha que interessante, e vox é voz. E o que é voz? Voz é um chamamento, né? É alguém te chamando. E eu assim, cara, eu acho assim inconcebível alguém não entender que essa voz não seja a voz de Deus. Então, assim, eu acho que quando você entende e exerce a sua vocação é porque você ouviu a voz de Deus, sabe? Você ouviu, você tem paz naquilo que Deus tem te chamado. E é assim que eu entendo vocação. E eu acredito que uma pessoa que não exerça a sua vocação é porque, infelizmente, ela não conseguiu ouvir a voz de Deus, não conseguiu identificar. É mais ou menos assim. Essa pessoa que não exerce sua vocação, ela tá numa rave, entendeu? Então, assim, muita droga, muita música eletrônica, e você, esse som de muitas vozes, você não consegue se concentrar, se silenciar e ouvir a voz de Deus, sabe? E aí acontecem as demandas que a gente vê principalmente, né, a gente vê aí, no funcionalismo público, né, porque nós somos de Brasília e isso acontece muito aqui. Nas escolas, principalmente, que é onde nosso campo de trabalho, além das unidades de medida socioeducativa, a gente vê muito isso, né? Professores de atestado, conflito com os colegas, por quê? Porque não entenderam sua vocação, estão ali porque, de repente, por uma estabilidade financeira, né? Porque paga bem, porque escolheu o concurso mais que paga melhor, né? E eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade fantástica, né? Porque eu já fui terceirizado em serviço público, né? E eu acho que tem uma confusão muito grande aí. E nós temos também o Eduardo Matos. Eu acho que eu vou repassar essa pergunta para ele também, que a gente quer ouvir dele, né? Ele é um funcionário público, passou num concurso, né? E aí, Dudu, fala para nós aí, nos ajude, coopera aí com essa demanda. O que leva uma pessoa a não escolher, a não exercer a sua vocação? Cara, eu acho que praticamente tudo é à nossa volta. Você, Carlos, um exemplo aí fenomenal. Eu acho que nada mais preciso do que isso, meu amigo. A vida é como se a gente estivesse assim mesmo, sabe? Numa rave, cheia de barulho, cheia de estímulos. Você, no meio dessa confusão toda, conseguir ter voz, né? No meio desse todo barulho, você conseguir ser ouvido, você conseguir ouvir alguém. Então, tipo, a gente está rodeado de vários e vários estímulos de todo tipo, desde daqueles convites, fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, cara, isso aí não presta não, o que presta é aquilo. Então, tipo assim, várias pessoas tentando falar pra gente o tempo todo o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, ou pior, o que a gente pode fazer, ou o que a gente não pode fazer nessa área profissional, que geralmente, cara, são vozes que não te conhecem, né? São vozes de pessoas que não te entendem, cara, que não sabem quem você é, entendeu? E quais são as suas capacidades, quais são
habilidades, entendeu? Eu também acho que o exercício da vocação tem esse túnel, né? Esse canal espiritual, entendeu? Eu acredito nisso também. A gente é pleno quando a gente está de alma envolvido no negócio, e aí, para a gente ter esse envolvimento, a gente tem que ter essa voz espiritual também nos conduzindo, que vai nos conduzir, conduz a todos que querem ouvir, né? Que ouvem a sua voz e deixam eles entrar, e deixam ele entrar na sua casa, na sua vida, simplesmente para o melhor lugar onde você pode passear, entendeu? E aí o que acontece? Muitos sons, muitos barulhos, todo mundo te empurrando, tentando te empurrar para o lado ou te segurar, enfim. E aí a gente acaba escolhendo aquilo que, como aconteceu comigo no início, né? Como minha mãe, assim, dentro da perspectiva dela, também tinha, pô, vamos fazer uma carreira pública, vamos entrar no serviço público e tal, a fim de que a gente possa garantir um salário todo final do mês. E aí é verdade, o que acontece, o que, graças a Deus, não aconteceu comigo, mas o que acontece com boa parte das pessoas que fazem essa opção é chegar lá e ficar extremamente frustradas, né? Criar uma expectativa de que o salário fixo era a única coisa que importa na vida e que realmente não vou diminuir o valor disso, é realmente muito importante. A gente está vivendo um momento aí que nos revela o quanto é importante ter um emprego, né? Mas nos revela também, e eu acho importante ressaltar, que também não tem faltado comida nem nada para as pessoas que também assim não têm e seguem a voz. Eu tenho visto as pessoas da minha igreja que não têm emprego e salário fixo, elas, apesar das restrições que a gente tem passado, elas não estão sentindo falta de nada também. Eu acho isso, meu amigo. As escolhas são feitas mediante muitas vozes, muitos estímulos positivos, negativos, enfim. As pessoas confundem essa coisa dos sonhos com o que a gente pode ser e muitas vezes colocam isso em uma luta muito grande, né? Uma com outra. Enquanto vocês falavam sobre isso, já estava dando uma refletida, né? Estava aqui pensando, tem uma música que me chamou muita atenção, que é a música dos Engenheiros do Havaí. Galera das antigas aí. Engenheiros do Havaí. Somos o que podemos ser e sonhos que podemos ter, entendeu? Eu aprendi que essas duas coisas não são antagônicas quando elas são feitas de uma forma equilibrada, entendeu? Porque ser o que nós podemos, quem diz que é ruim? Ser o que podemos ser, cara, se a gente tiver estímulos negativos dizendo que nós não somos capazes e tal, a gente vai se submeter, subjugar, vai colocar a gente com uma capacidade bem a menos, bem abaixo daquilo que a gente de fato pode fazer. E, por outro lado, quando a gente recebe isso nessa zoeira, nessa bagunça do mundo, estímulos de nos colocando numa posição também que a gente não consegue suportar, eu acho que aí vem as depressões, vem outros problemas que também acabam nos derrubando também. Então, um sonho equilibrado, né? Somos o que podemos ser. Eu acho que ser o que a gente pode ser, cara, começa a gente com uma gratidão, entendeu? Antes de tudo, se nós não conseguimos caminhar aproveitando aquilo que foi nos ofertado diariamente, a gente não vai à frente em absolutamente nada. A gente vai ficar assim, uma confusão de reclamação. Caraca, podia ser melhor, não, minha vida é horrível, minha vida não presta, nada é bom, nada é bom, nada é bom. E a gente com saúde, a gente com condição. Então, sermos o que podemos ser, eu acho que vai isso, assim, cara. Eu aprendi que é acordar e encarar a vida primeiramente com a gratidão, entendeu? Receber aquilo que Deus nos oferece no dia, aquele pão de cada dia, entendeu? Beleza, o pão hoje aqui nem sempre é um pão quentinho, mas tem, e tô comendo, tô me alimentando, e aí vai. Acho que começa com isso. Aí, quando você começa a perceber que você está conseguindo, cara, que você, na verdade, que tem condições, né? Deus nos oferece muitas condições, e que você percebe essas condições e você começa a caminhar e começa a desenvolver. Algumas vezes você toma uma portada aqui, outras vezes ali, outras vezes o negócio acontece bem, mas você está caminhando, cabeça erguida, sendo grato aquilo ali, diariamente pelo aquilo que você está vivendo, buscando ali justamente essa voz que nos guia, beleza, em gratidão. Aí você começa a sonhar, você tem capacidade de sonhar. E aí esse sonho é realizado mediante a fé. Eu também queria dizer isso aí também, esse sonho que podemos ter. De repente, se eu começar aqui a sonhar que eu quero ser astronauta, eu não quero, né? Nunca quis esse sonho de ser astronauta. Achei isso muito americanoide, para falar a verdade. Mas
beleza, vamos lá, astronauta, pô, astronauta. E tipo, qual é? Você gosta mesmo disso? Você quer pagar o preço que paga um astronauta para ser isso? Ah, eu quero ser ator da Globo, ator global. Cara, tem um preço a pagar, entendeu? Não é simples, não é fácil, é bem exigente. Então, tipo, você não vai chegar lá se você tá aqui todo dia da sua rotina, da sua vida, sacou? Não tá bom, a gente precisa mudar, ver o que está precisando mudar, ver o que a gente está fazendo de errado, e não tem nada melhor do que a fé para isso, entende? Não tem nada melhor que a fé, o parâmetro para ver onde é que a gente está caminhando errado, o que está rolando. Pô, cara, tô aqui acertando e só tomando pancada, então peraí, se você tá acertando e só tá dando errado, então você não tá acertando, entende? Então, a gente começa a caminhar com sonhos, e agora sim, não movido por expectativas, olha aqui, ó, expectativas é aqui, ó, pá, lá no alto, o sonho tá aqui, ó. Aí movido por expectativas causam frustração, sacou? Agora a fé não. A fé, ela provoca perseverança, sacou? Pô, eu acredito, então vou, perseverança, fé, e a perseverança gera um milagre. Eu acho que é isso. Eu já falei, tipo, já falei dos problemas, por que eu acho que a galera não, tipo, entra numa de concurso público e fica aí só sofrendo na carreira, mesmo tendo todas as condições e benefícios e privilégios que uma carreira pública pode oferecer, as pessoas estão sofrendo aí, ó, tomando antidepressivos, etc., tendo altos problemas sem saber como sair, e já dão uma ideia aí de como eu vivo, de como Deus me ensinou a viver essa coisa de uma vida onde a gente não fica criando frustrações, mas fica, tipo, experimentando milagres. É isso mesmo, né? A gente tem que entender que tudo tem o tempo certo e as coisas vão acontecer quando elas devem acontecer. E saber que quando alguma coisa aparece na nossa frente é porque é para estar ali e a gente tem que aprender que aquilo ali é bom pra gente, né? Se vier de Deus, tá, galera? Enquanto ele falava, ele focou muito nessa parte de serviços públicos. E todo mundo que mora em Brasília passa por essa situação de... Eu tenho certeza. Se você mora em Brasília, uma tia sua já chegou em você e falou: olha, mês que vem vai abrir tal concurso, hein? Fulano passou nesse concurso e ganha 15 mil por mês. Você tem que entrar nesse concurso. Todo mundo já passou. Você tá ali, ó, saindo do fundamental, entrando no ensino médio, aí as tias começam, ó, se não é a tia, é a mãe. Se não é a mãe, é amigos. Aí sempre tem essa pressão em cima de pessoas que moram em Brasília. Deixa aqui embaixo se você já passou por isso. Dentro dessa realidade, eu quero perguntar para todos que estão aqui, o que vocês acham que as pessoas levam em consideração na hora de escolher a carreira? Felicidade ou o dinheiro? Eu acho que os dois. Assim, eu conheço muitas pessoas que realmente não sabiam o que queriam, terminaram o ensino médio sem saber, sem, sabe, passaram em algo e começaram a fazer. E elas querem ser bem-sucedidas naquilo, elas vão se esforçar naquilo, mesmo se não for essa vocação delas. Eu conheço pessoas que são assim, são pessoas esforçadas e vão ser bem-sucedidas, vão ter, né, um bom retorno financeiro, mas eu também conheço pessoas que fazem aquilo que elas querem, né, porque elas se sentem mais felizes, que elas se sentem mais alegres com aquilo, mas eu acho que é mais comum o dinheiro, né, até porque hoje em dia dinheiro é muito importante, como já foi falado aí. Mas eu acho que o mais importante, já pegando o gancho nisso, o mais importante é a gente ser equilibrado, termos pessoas equilibradas e dar o nosso melhor, seja qual área for. Quando a gente dá o nosso melhor, o dinheiro é consequência, o sucesso é consequência quando a gente dá o nosso melhor. Então, assim, eu acho que tudo depende muito, é relativo e tal. É claro que cada um precisa buscar realmente o que o satisfaz de fato. É válido lembrar que o emprego, essas coisas de carreira, elas são passageiras. É preciso que a gente foque naquilo que é eterno. Então, o meu foco é glorificar o meu Deus. Isso me faz feliz, seja qual área eu estiver. Então, é isso aí. Assim, a sua pergunta foi como as pessoas escolhem se é por dinheiro ou a felicidade, né? Cara, depois desses 22 anos aí, eu posso dizer para você que até na felicidade tem tristeza. Dentro dessa questão, assim,
A Haná falou muito legal, você falou muito bem, sobre o fato de pessoas que são comprometidas com aquilo que fazem, fazem um bom trabalho, de repente nem descobriram ainda se tem uma ou não uma vocação, mas, enfim, elas não fazem da sua profissão uma prisão, né? É onde você tem que ir lá obrigatoriamente bater ponto, e na hora que você entra, você já vai contando as horas de sair, e se sabe, angustiado para terminar logo e tal. Então, elas encontraram dentro do ambiente de trabalho um lugar onde elas conseguem, apesar de não estar radiante, elas conseguem trabalhar, fazer a parte delas com respeito, com dignidade, entendeu? Fazer um bom trabalho e no final do mês ter a recompensa por ele. Essa discussão, esse debate sobre escolhe o dinheiro ou escolhe felicidade, para mim, isso não tem muito a ver com a vocação, sabe? Eu falo isso porque você pode fazer algo que você é vocacionado a ganhar muito dinheiro também, entendeu? Não dá para dividir. E tem lugares que você é vocacionado para fazer, cara, e você passa uma perrengue muito grande, um tempo de muita angústia, sabe? Sofrimento mesmo, entendeu? Sofrimento mesmo. E você está fazendo exatamente aquilo que você percebe que Deus quer que você faça, você percebe aquilo que você está no lugar onde Deus quer, e mesmo assim você está passando uma perrengue muito grande. E ali a ideia é cultivar, e, enfim. O que eu estou querendo dizer, com todo esse, esse palavreado aí, é que no meio dessa confusão toda, a gente precisa tomar decisões, entendeu? E essas decisões, elas precisam, cara, assim, ter muito respeito àquilo que nós somos, àquilo que nós podemos fazer. A gente precisa muito, sim, de levar em consideração que muitas vezes nós estamos errados e que a gente precisa dessa voz, entende? Então, ouvir a voz e fazer o que a gente pode fazer com gratidão, entendeu? Eu acho que quando a gente começa a fazer isso como rotina, não importa se muitas vezes a gente não esteja feliz, e outra também não importa se muitas vezes a gente não esteja ganhando muito dinheiro, entendeu? A recompensa do suor do nosso trabalho, ela vai ser limpa, ela vai ser inteira. Tendo a perseverança, a gente vai conquistando também aquilo que a gente precisa. Eu vejo isso, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. É um amigo meu, há muitos anos atrás, ele falou assim, cara, e aí a galera sofrendo essa pressão, né, do concurso, eu já estudando para concurso, e ele, caraca, não, velho, eu vou ser percussionista. Percussionista. Aí eu falei, que, cara, tu vai ser o quê, cara? Ele é percussionista, velho, eu curto, sabe, ali, ó, pá, fazer um som e tal. Eu falei, pô, velho, mas percussionista tipo assim, dentre os profissionais, é o considerado pior, né, cara? Porque ele é assim, é uma ideia, inclusive, equivocada até minha. Eu pensava assim também. A gente tem a ideia seguinte, que como um instrumento musical, por exemplo, você vai dedilhar um violão, pô, para tirar um som, você tem que estudar muito, tem que ralar muito e tal. E percussão não, você pega um pandeiro, dá duas pancadinhas que tu já tá batendo, já tá fazendo som com a galera, pega um balde e tal, entendeu? Eu tinha uma ideia muito comum, de que o percussionista vai se lascar, assim, bem grande, assim, vai só sofrer, entendeu? Aí ele falou, pô, você é percussionista. Então, cara, já passaram 20 anos, 22 anos dessa decisão dele. Cara, hoje ele é percussionista, vive da percussão, cara. Tá passando um momento mais difícil agora, mas também não tá sentindo falta, né? Pô, cara, tudo que ele mora na casa dele, paga a conta dele, come a comida dele, graças a Deus não tá passando nenhuma necessidade, essa é uma promessa muito bacana para aqueles que ouvem a voz. E aí, tipo, ele tá dando o jeito dele, fazendo as aulas virtuais, aí ele dá umas aulas para uns alunos, não sei o que e tal, e tocando com pessoas conhecidas aqui de Brasília, e tendo convites para tocar de fora. E na vida dele, a gente pensa assim, quer ver uma métrica de sucesso aqui, muito comum na nossa sociedade, assim, se você consegue viajar para lugares fenomenais, é porque você tem uma vida boa, não é assim? Posta, cara, tô aqui no Havaí, tô aqui não sei o que, cara, que a vida desse cara é sensacional, ele tá na Indonésia. E, pois é, esse cara é percussionista, cara, já viajou muito mais do que eu, cara. Já conheceu muito mais lugares do que eu, já teve esse tipo de experiência muito bacana, mais do que eu. Agora, tipo, falando agora na real, o cara estudou, ele não fica brincando. Ele tá, não deu certo aqui, deu muita coisa deu errado para ele, ele continua estudando, e se hoje ele é um cara que é chamado, é porque ele consegue imprimir no som dele uma característica pessoal, uma coisa de qualidade, que as pessoas querem ter ele perto, entendeu? Estudando sério, estudando
para valer, juntando seu dinheiro, fazendo uma organização financeira legal, porque ele é autônomo. Se ele quebra um braço, cara, ele fica precisando de ajuda, vai pedir esmola, entendeu? Porque não tem o que fazer. Então ele percebeu isso desde o início, né? Quando ele, inclusive, teve um acidente. Então ele faz uma organização bacana da vida dele, cara, e eu vou falar para vocês. É um belo exemplo de uma pessoa que eu tenho ao meu lado também, que entrou numa de falar assim, olha, eu sei o que eu quero, eu vou correr atrás disso, tal. Ele ouviu a voz, ele falou, olha, Deus está comigo, eu vou. Aí ele foi, e eu posso dizer para vocês, na verdade, né, essa experiência com ele, porque se os meus filhos falam assim, pai, eu vou ser percussionista, eu falo, cara, não cola com o tio Léo aí, porque se não for para fazer o que ele fez, então nem tenta, cara, nem tenta, melhor fazer outra coisa aí, entendeu? Acho que a ideia é essa, tem que ralar, correr atrás, e os sonhos a partir da fé, e não a partir das expectativas. Ah, Sara, eu vou aí nesse mesmo caminho aí, nessa mesma estrada aí da Haná e do Eduardo Matos. Penso bem parecido, sabe? Nessa guerra aí de ou dinheiro ou felicidade. Para mim, os dois estão equivocados. As pessoas que querem exercer uma profissão, um trabalho para ganhar dinheiro tá errado, e aquele que quer ser feliz também, a busca da felicidade plena também, para mim tá equivocado. Para mim nessa balança aí da justiça aí, o que você chega mais perto aí, não pensando na justiça no português, né? Mas eu gosto muito da palavra da justiça do hebraico, que é tekisedek, né? E o que é tekisedek? Tekisedek é posição correta. Então eu acho que quando você escuta a voz de Deus, você escuta a voz e você caminha nessa direção, nessa posição, você se posiciona, você está na posição correta, você acaba tendo plenitude de alegria. Eu gosto muito da Bíblia, cara, e na Bíblia você não vê essa palavra felicidade, Deus te prometendo felicidade, não. Deus te promete alegria. E aí você nessa posição correta, cara, você tem alegria e prazer. Para mim é isso, sabe? Quando eu fiz a minha escolha lá atrás, que abri mão da minha carreira profissional, aquilo que a sociedade impõe para você do que é correto e bom e seguro, cara, eu abri mão disso aí, sabe? Trabalhei por algo a mais que salário, sabe? Eu trabalho hoje, exerço aquilo que eu escutei de Deus e tenho plenitude de alegria, de prazer. Estamos em plena pandemia aí e, cara, tem tudo funcionado pleno, assim, tá tudo pleno, sabe? Tudo tranquilo, não tô passando nenhuma dificuldade, não. Por quê? Porque estou na posição de Deus. E quando você foi, Eduardo Matos, né, falou muito sobre fé, né? Eu acredito muito em fé, gosto muito da palavra emuná, que é fidelidade, da onde deriva a palavra fé, né? Fidelidade, emuná, sabe? Fidelidade, cara, sou fiel, sou fidedigno àquilo que Deus me falou, me chamou, sigo nessa direção aí, cara. E eu e minha família, a gente tem aprendido bem o que é exercer a nossa vocação, que é ouvir a voz de Deus. Eu tô nesse time aí. Galera, agora eu vou dar aqui um pouco da minha perspectiva. Eu acho que, como muitos que estão assistindo, eu tinha essa ideia muito, muito crua na minha mente. É felicidade ou dinheiro? Eu falava sempre, não, tem que ser felicidade, tem que ser aquilo que você ama e tal. Mas não é isso, a gente tem que seguir, como todos falaram aqui, pela vocação, pelo que a voz nos diz. Então, anotem todas essas dicas e tirem da sua cabeça de que você vai ser plenamente feliz no que você fizer, porque a gente está no mundo e no mundo não tem felicidade plena aqui, né? Então, gente, anotem essas dicas e coloquem em prática. Vá atrás do que é a sua vocação. Então, para finalizar, estamos chegando no nosso ato final. Tentem não chorar, calma, gente. Estamos chegando na finalização do nosso programa. E antes de acabar, eu quero falar para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comenta aqui embaixo o que você achou e como você foi tocado com esse assunto, viu? Então, eu vou perguntar mais uma coisa para os nossos participantes. Qual é o conselho que vocês têm para os nossos jovens que estão buscando? Qual é a vocação deles? A primeira dica que eu dou é se conheça, na verdade. Procure entender quem você é, o que você gosta de fazer, quais são os seus gostos, suas habilidades. Pergunte para amigos próximos, o que você acha que combina comigo? Que aí os seus amigos vão falando, às vezes você tem uma visão sua que o seu amigo tem outra, então ele pode te ajudar nessa.
A segunda dica é não escute pessoas que estão longe de você, que não tem muito a ver com você. As pessoas, elas começam a bombardear nossa mente com muitas ideias. Faz isso, faz aquilo. Por que você faz isso? Por que você está fazendo isso? Isso aqui dá mais dinheiro, isso aqui é melhor. Ah, não, isso daí você vai morrer de fome. Então, as pessoas estão sempre dando opiniões que muitas vezes não condizem com a realidade. Então, ouça a voz de pessoas que estão próximas de você, que conhecem você, que se importam com você. E feche os ouvidos para essas pessoas que estão longe, que querem só dar opinião mesmo. E a terceira coisa é entregue os seus desejos, os seus sonhos, tudo isso nas mãos de Deus. Ele que vai orientar, ele que mostra o caminho que nós devemos seguir. E assim, com essas dicas você consegue entender um pouquinho mais a respeito do que é vocação, de como você pode encontrar a sua. E o que me ajuda muito é descansar em Deus. É algo que me ajuda demais. Entender que a minha vida é para glorificar a Deus, seja na enfermagem, seja na medicina, seja em qualquer coisa que eu fizer, eu devo glorificar a Deus. Isso traz um descanso e uma paz ao meu coração muito grande. E como já foi falado, toda profissão, qualquer carreira, vai ter momentos de dificuldade, vai ter momentos de tristeza. Muitas vezes a gente romantiza as profissões. Né? Por exemplo, eu quando cheguei na enfermagem, primeiro semestre, enfermagem por amor, nossa, tudo perfeito, maravilhoso. Mas depois o tempo vai passando, a gente vê que a gente não vai fazer só as coisas que a gente gosta, vai ter momentos que a gente vai fazer coisas que a gente não quer fazer, que a gente não gosta, a gente vai fazer sem vontade mesmo, porque é obrigação. Então, toda profissão tem isso. E a gente tem que se preparar para isso também e, como sempre, sempre dar o nosso melhor em todas as áreas. Porque isso traz uma satisfação muito grande para a gente, quando a gente dá o nosso melhor naquilo que a gente tem que fazer e a gente tem um retorno positivo. Isso é muito bom e gratificante. Olha, primeiro que eu vendo o Marcílio aí, vocês me chamando de Eduardo, fica até meio assim, né? Porque eu sou tão acostumado Dudu, que fica, sei lá. Mas, pô, é isso aí. Não falei no início, mas não podia deixar de terminar sem falar isso aí, tá? Mas, Sara, é difícil até falar algo diferente que a Haná falou. Acho que desde o início da nossa entrevista aqui, a gente tem falado justamente sobre dicas, né, de coisas para fazer e tal, tentando contribuir com o que a Haná falou, em palavras mais curtas, para não ser repetitivo. Eu acredito nisso também, se conhecer, é muito importante a gente se conhecer, sabe? Uma forma muito legal de fazer isso. Eu comecei a entender um pouco melhor de mim quando eu comecei a escrever sobre mim, quem eu era, do que eu gostava, do que eu não gostava, de fato. Algo meu, né? Porque a gente tem dificuldade muitas vezes de falar isso, de se expor para outras pessoas. Então, comecei a anotar, escrever assim, e fiz esse exercício mais de uma vez. No início eu tinha muita dificuldade, né? Quando foi apresentado esse exercício, era assim, fale de fulano. Eu já, na página, né? Aí agora, beleza, agora escreva sobre você. Aí eu falei, caramba, é o exercício da autoanálise, eu acho isso muito legal mesmo. A outra coisa que eu acho que a gente precisa fazer, eu tenho feito, eu fiz, no caso, foi muito legal, é exercitar a gratidão, entendeu? É começar a verificar nos dias ferramentas que, cara, Deus te oferece, os privilégios que a gente tem, que todos têm privilégios, todos nós temos privilégios, né? E aí, ver quais são os privilégios que você tem, quais são as ferramentas que Deus te deu naquele dia e trabalhar com aquilo. Pô, se o emprego aqui é entregar jornal, pô, vamos entregar um jornal. Tá? Um sonho entregar jornal, tenho felicidade de entregar jornal, mas hoje eu entrego jornal. Cara, entrega com qualidade, bem feito. Eu acho que é isso. Ser grato. E como ela falou também, orar. Entendeu? Não precisa acreditar em Deus, não. Pode orar para ele sem acreditar mesmo. Orar pedindo sabedoria, sabe? Sabedoria. Eu acho que é essa. Ele tem, nós temos essa promessa, está escrito, peça sabedoria. E é bem interessante isso, porque nós realmente temos equívoco, né? Somos muito equivocados sobre as escolhas que a gente faz na nossa vida. Então, pedir sabedoria é um exercício muito bacana aí de fé. Eu acho que, sendo sintético, é isso aí. É fácil falar, agora vá fazer. É o caminho. E, Marcílio, quais são as suas considerações finais para as pessoas que estão nos assistindo? Sarinha, não vou sair do protocolo não, cara. Vou ficar aqui no protocolo aqui. Quero deixar a dica aqui desses 3 convidados seus aqui, me incluindo. Então, a primeira dica, a minha é, cara, trabalhe por algo mais do que salário, sabe? Olha aqui no meu olho, mano.
que a sua meta não seja ganhar muito. Trabalhe por algo mais. O que é que te chama? O que é que te empolga além que salário? Entendeu? A segunda dica é do Eduardo Matos. Seja perseverante, cara. Persevere sempre. Por quê? Porque através da perseverança, mano, é gerado o milagre. Então, gostei muito dessa frase. Separei aqui do Dudu, né? Essa frase do Dudu, seja perseverante, entendeu? Persevere sempre, porque você sendo perseverante, você é gerado um milagre em você. A terceira dica aí, né? Hashtag fica dica aí. Eu vou ficar com a dica dessa pessoa linda aí, que o nome dela de trás para frente e de frente para trás é a mesma coisa. Hannah, né? Hannah. E ela diz o quê? Ela fala: tenha uma vida equilibrada, né? Seja equilibrado nas suas decisões, né? Gostei muito disso aí. Contudo, escute a voz do Pai, porque ele quer o melhor caminho para você. Essa é a dica final. Beleza? Beijo, me liga e até o próximo programa. Me convide sempre para me ser convidado, tá bom? Não quero só apresentar. Fica a dica aí, diretora. Aí, rapidão, desculpa aí dar uma atravessada aí. Rapidão, Sara, porque a gente falou das considerações finais, eu me envolvi com o tema e desconectei com um apelo. Eu achei muito legal o programa, sabe? Eu não queria encerrar sem falar isso aí. Eu achei muito legal esse programa. Essa aqui também faz parte da minha vocação. Eu adoro falar, eu adoro contar histórias, eu adoro o pessoal, o Marcílio, a Aline, o pessoal da MPC sabe disso. Me sinto muito bem com isso, né? Já que falando de vocação, e pena que foi curto, né? Achei curtíssimo. Podia fazer uns outros aí. Tô junto. Se quiser, chama aí. Todos estão convidadíssimos para os próximos programas, gente. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem, então não chorem. Muito obrigada a quem chegou até aqui. É isso, até a próxima quinta. Obrigada, gente. Aí, mas deixa eu falar uma curiosidade para vocês a respeito dessa questão do nome. Vocês acreditam que lá no meu trabalho, lá no gabinete, cara, a galera só me chama de Dudu, cara? Eu fiquei Legal, velho. Legal, né? Só Dudu, cara. Eu achei interessante. Achei bacana. Fez eu me sentir até mais à vontade lá, nesse início aí. Foi maneiro. A Hannah aí. Super. Cara, Hannah. Não é Hannah, é Hannah. Hannah. Tô me divertindo. Só acostumada. Ô, Hannah, o que significa? Agraciada. Ah, legal. Tem esse nome, eu tava aqui pensando aqui, esse nome é da filha daquela personagem lá da namorada do Superman do filme A Vida, não é não? Ixi, não sei. Caraca, Marcílio, velho. Do Superman? Do quê, meu irmão? Olha só. Ficou, hein, aquela atriz que namora o Superman no filme lá do Batman versus... Não. Do Batman versus Superman, aquela loira, né? Que faz o personagem lá da repórter, a Lois, que em um outro filme chamado A Vida, inclusive é muito bom, assistam. Muito bom. Ela tem uma filha e eu acho que o nome da filha dela é Hannah. Ah, tá. Agora saquei, meu irmão. Eu pensei que era um... Eu achei que era um filme do Superman sobre a vida. Porque inclusive, foi daí que eu trouxe essa referência. Você sabia, Hannah, que o seu nome de trás para frente e da frente para trás é a mesma coisa? Sim, é um paísmo, né? Definição. É porque o sentido que fala que ela simboliza a eternidade, entendeu? Quem começa, o início é o começo é o final e tal. A viagem do filme é essa, assim, é bem legal. A gente Como é que é o nome? Bem dark. A Vida. É muito bom o filme, assistam, é muito bom mesmo. É um filme que dá um texto aí, tudo. Demorou. Tá gravando, aí vai banhar, né? Tá gravando? É mesmo, olha lá, tá gravando. Ah, com certeza, adoro making off.
Ai, ai. Obrigado. Aí dá a ferramenta pra Abigail, tá? Mas a gente inventa cada coisa.